Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês em mais um webinar do GBK. Hoje eu tenho o prazer de contar com colegas muito especiais, como sempre. O Dr. Carlos Henrique dos Anjos, oncologista, trabalha no Memorial Sloan Kettering. Eu tenho a Juliana Pimenta, oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. O André Matar, mastologista do Hospital Pérola Byton. O meu colega de sempre aqui me ajudando na moderação, Romualdo Barroso de Souza, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, e eu, Daniela Danelis Rosa, do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Hoje, o Carlos Henrique vai conversar conosco sobre as indicações emergentes dos inibidores de ciclina. Então, boa noite a todos, muito obrigada por aceitarem o convite. Carlos, vou pedir então para tu compartilhar a tua tela e começar a aula para a gente. Combinado. Bom, espero que todo mundo esteja conseguindo ver a tela compartilhada. Primeiramente, eu queria agradecer a Daniela e o Romualdo pelo convite, né, e os demais debatedores por estarem aqui junto comigo para o bate-papo de hoje. O Romualdo e a Dani me pediram para conversar um pouquinho a respeito das indicações emergentes dos inibidores de CDK4 e CDK6. Então, eu preparei esses slides aqui para a gente conversar e depois, com o maior prazer, eu gostaria de conversar com todo mundo, incluindo com quem nos assiste de casa, que pode mandar, como a Dani comentou, os questionamentos pelo chat. Vai ser o maior prazer responder de todos. Basicamente, eu separei alguns pontos aqui para a gente discutir. Então, os pontos que eu separei são indicações emergentes na doença luminal, na doença a receptor de estrogênio positivo, HER2 negativa, metastática, onde a droga já é consagrada, mas algumas indicações emergentes nessa população, incluindo a reutilização dos inibidores CDK4 após progressão e falar um pouquinho a respeito dos mecanismos de resistência e futuras potenciais combinações nesse cenário. Depois, o assunto que acho que é o mais quente da discussão, que são as indicações emergentes na doença luminal localmente avançada, mas não metastática, sobretudo a parte de terapia adjuvante, onde a gente teve importantes informações apresentadas aí na última ESMO, né, o Monarch e o PALAS. A gente vai conversar um pouquinho a respeito desses estudos. A gente vai também tocar um pouco no assunto a respeito do uso dessas moléculas, dos inibidores de ciclina, na terapia neoadjuvante, combinado a tratamento hormonal. E, por último, a gente vai conversar um pouquinho a respeito do espaço do uso desses inibidores de ciclina nos outros subtipos intrínsecos de câncer de mama, incluindo a doença HER2 hiperexpressa, HER2 positivo e a doença triplo negativa. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, a não ser a minha proximidade com quem me convidou, então acho que esse é o único conflito de interesse. Basicamente, a história a respeito dos inibidores de ciclina, se a gente for colocar num patamar histórico, começa muito tempo atrás, provavelmente no século XIX, quando Fleming descreveu pela primeira vez a divisão celular ali e a mitose com a divisão de uma célula formando duas células filhas e aonde nasce a citogenética e todo o conhecimento a respeito de divisão celular. Ao longo dos anos 90, ao longo da década de 70, 90, a gente tem um aprofundamento da compreensão do ciclo celular propriamente dito, e em 2001 a gente tem a consagração dessa investida na forma de um prêmio Nobel para esses três colegas. O prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia foi dado em 2001 para esses colegas que descreveram com minúcia parte do ciclo celular, incluindo a descrição das ciclinas e das CDKs e a importância dessas enzimas na divisão celular. Do ponto de vista de perspectiva histórica de droga, a gente em 92 tem a descrição das primeiras inibidores de CDK sendo testado em culturas celulares, e daí ao longo dos anos 2000 a gente tem o desenvolvimento dos propriamente dito dos inibidores de CDK4, CDK6, obviamente como qualquer tipo de molécula testado primeiro em cultura celular, em modelo experimental, passando pelos estudos de fase 1, 2 e 3, e agora, 2020, a gente tem basicamente a consagração dessas três moléculas já disponíveis na maior parte dos mercados mundiais, que é o palbociclib, o ribociclib e o abemaciclib. Aqui a gente pode ver o desenho dessas moléculas aqui no canto inferior direito, e a gente pode observar que essas três moléculas elas têm uma similaridade estrutural em termos da configuração anatômica dessa molécula bastante semelhante, e palbo e ribo em particular são bastante similares quando a gente olha o desenho da molécula, e a BEMA é um pouquinho diferente.
os primeiros estudos desses inibidores de ciclina apontaram que a doença luminal, doença receptor estrogênio positivo HER2 negativa, aparentemente seria o subtipo que teria maior sensibilidade a essas moléculas. Esse aqui é um estudo pivotal do Dr. Finn, publicado em 2009, e mostrando que provavelmente as doenças basais ou triplo negativos teriam algum grau de resistência intrínseca a essas moléculas. Hoje, após passar todos esses anos, a gente compreende um pouquinho melhor o mecanismo de uso dessas moléculas, e, de novo, a gente sabe que essa interação da ciclina D com a CDK4, CDK6 é responsável pela fosforilação de RB, e RB fosforilado libera E2F, que funciona como um promotor da transcrição de uma série de genes importantes na replicação celular, na divisão celular, e é aqui que essas moléculas e os inibidores CDK4 e CDK6 vão agir. Basicamente, como eu comentei, no cenário metastático, o uso dessas moléculas já é bastante consagrado. A gente tem pelo menos 4 grandes estudos de fase 3, que eu não vou ficar me atendo aos detalhes aqui por conta que não é o foco dessa aula, mas a gente sabe que essas moléculas elas aumentaram substancialmente a sobrevida livre de progressão na primeira linha, quando combinado a tratamento hormonal versus o mesmo tratamento hormonal combinado a placebo, com um aumento aí da ordem de grandeza de 10 a 14 meses do PFS, e com um ganho de sobrevida global documentado já no Mona Lisa 7, e isso não é diferente para pacientes em segunda linha e subsequentes linhas, se os indivíduos não receberam inibidores de CDK4 na primeira linha, ou seja, se o paciente não foi capaz de receber esses inibidores de ciclina na primeira linha e você expõe esse indivíduo na segunda linha hormonal, na maior parte dos estudos aqui combinado a fulvestranto, a gente também tem um ganho de sobrevida livre de progressão e um ganho de sobrevida global, pelo menos estatisticamente significante no Mona Lisa 3 e no Monarch 2, não significante no Paloma, mas com uma ordem de grandeza relativamente semelhante. Os estudos não são comparáveis entre si, porque as populações não são novamente comparáveis. De novo, não é o foco da aula, mas, de novo, ressaltando a importância dessas moléculas na doença metastática luminal, receptor hormonal positivo HER2 negativo. Nesse cenário, o que a gente tem de interessante? Quais outras perguntas são importantes para a doença luminal metastática que envolve os inibidores de ciclina? Acho que uma das primeiras perguntas é em relação à reutilização dos inibidores de ciclina. Então, se eu fui capaz de oferecer para o meu paciente, na primeira linha, palbociclib, como um exemplo, combinado a letrozol, e após a mediana de tempo, vamos dizer que após 24, 28 meses, esse indivíduo progride, vale a pena, na segunda linha, eu ofertar para esse indivíduo um outro tipo de tratamento hormonal, como fulvestranto, e manter o palbo, ou trocar o palbo por algum outro inibidor de ciclina? Basicamente, a gente não tem essa resposta ainda documentada num estudo prospectivo randomizado para reforçar ou para embasar o uso dessa estratégia nos indivíduos com doença metastática. A gente vai ter resultados de estudos de fase 3 que estão justamente perguntando, que estão justamente fazendo esse questionamento, se vale a pena eu manter o inibidor de ciclina após a progressão na primeira linha, e, de novo, esses estudos já estão, parte deles, em final de recrutamento, e provavelmente a gente deve ter o reporte desse dado num futuro não tão distante. Enquanto a gente não tem o reporte desse dado, a gente levantou os dados aqui de mundo real do Memorial, de pacientes que foram tratados com inibidores de CDK4 após a progressão a uma linha prévia, também com inibidores de CDK4. Então, basicamente, a gente identificou através do Breast Cancer Translational Program, que é um programa onde os pacientes fazem um teste de NGS, parecido com Foundation, mas é um teste próprio aqui do Memória que chama IMPACT, e a gente identificou indivíduos que foram tratados com pelo menos 2 linhas contendo inibidores de CDK4, CDK6, e basicamente a gente dividiu esses indivíduos em 3 grupos. O primeiro grupo que parou o tratamento devido à toxicidade, daí recebeu um segundo inibidor de CDK4 numa linha subsequente, indivíduos que progrediram ao inibidor de CDK4 e só trocaram o tratamento hormonal e mantiveram o mesmo inibidor de CDK4, como exemplo, palbo mais letrozol numa linha, e na linha subsequente fulvestranto mais palbo, mantendo o palbo como inibidor de CDK4, e indivíduos que trocaram o inibidor de CDK4, por exemplo, de palbo para abema, de palbo para ribo, ou qualquer ordem que você pode imaginar.
O dado que eu trago aqui é um dado ainda não publicado, a gente está terminando de trabalhar nesse dado, mas é da cohort 3, são indivíduos que trocaram no primeiro inibidor de CDK4 para um segundo inibidor de CDK4 após uma progressão documentada por imagem. Então, todos os 127 indivíduos que estão aqui nessa cohort, eles tiveram uma progressão a primeiro inibidor de CDK4 e depois foram reexpostos a um segundo esquema contendo o inibidor de CDK4, mais um inibidor de CDK4 diferente, que não o mesmo. E, basicamente, esse estudo retrospectivo, com todo o viés de seleção que o estudo retrospectivo pode ter, mostrou um tempo para falha de tratamento da ordem de grandeza de 18 semanas, que dá 4,5 meses, que é relativamente parecido com os dados do Trinity, que é um estudo de combinação, de tripla combinação, mantendo também o inibidor de CDK4. É curioso de ver esse gráfico em waterfall aqui do lado direito da tela, mostrando que alguns indivíduos, apesar de terem tido um intervalo relativamente curto de exposição ao primeiro inibidor de CDK4, tiveram um intervalo bem mais longo ao segundo, sugerindo que talvez exista algum mecanismo não cruzado de resistência entre estas moléculas. Tem alguns quadros clínicos, tem algumas imagens clínicas documentando aí respostas a indivíduos que haviam progredido previamente a palbo, aqui como exemplo para esse indivíduo à esquerda dessas duas imagens, que quando exposto à edema derivou benefício não só em termos de marcador tumoral, mas também em termos de imagem. E aqui um outro exemplo de um indivíduo que foi exposto a 3 linhas contendo inibidor de CDK4, para ser sincero, a primeira palbo letrozol, a segunda palbo fulvestranto, e depois, quando é exposto a abema fulvestranto, o indivíduo apresenta resposta documentada por marcador tumoral e imagem radiológica. Então, é interessante ver isso. A gente está estudando aí toda a parte de mutações somáticas para tentar entender um pouco melhor se existe algum padrão que ajude a gente a selecionar qual indivíduo que vai ter benefício de uma segunda exposição. E, de novo, isso é retrospectivo, não é randomizado, então acho que não é uma indicação clara, formal de ser feito isso hoje em dia, definitivamente não, mas eu acho que é um estudo que levanta o questionamento de que talvez exista uma subpopulação que se beneficie de uma estratégia como essa de reexposição. Em relação a mecanismos de resistência, se a gente, de novo, olhar as curvas de progressão livre de doença, por exemplo, aqui do Paloma 2, de indivíduos expostos a palbociclib e letrozol em primeira linha, a gente consegue observar, olhando a curva, que a gente tem uma característica de indivíduos que é uma população pequena, provavelmente algo em torno de 5 a 10% dos indivíduos que vão progredir na primeira imagem radiológica que você faz, o que caracteriza esses indivíduos com algum mecanismo de resistência primária ao tratamento. A imensa maior parte dos indivíduos vão ter uma progressão que vai ocorrer entre o sexto mês até o 20º, até 24 ou 30 meses de acompanhamento, que são indivíduos com uma resistência adquirida, e aqueles indivíduos que têm um benefício a longo prazo. Quais são os mecanismos de resistência primária que a gente tem? Ou seja, aquele indivíduo que você vai expor o tratamento e provavelmente o indivíduo vai progredir já na primeira imagem. Basicamente, existem dois pathways que a gente conhece que acabam gerando essa resistência primária. A mutação de RB1, que é bem racionalmente pensando, faz todo sentido, porque se você tem perda da efetividade de RB1, não adianta nada você agir contra CDK4 e CDK6, porque é justamente em RB1 que o conjunto dessas ciclinas vão agir. Mas num estudo conduzido aqui pelo grupo aqui também do Memório, basicamente foi encontrada uma segunda mutação que predizia a resistência primária, que era a mutação de um gene chamado FAT1. Quando a gente pega um número grande de indivíduos que foram tratados com inibidores de ciclina em primeira linha ou linhas subsequentes, e quando a gente olha a curva em azul, que é a curva de indivíduos com mutação nesse gene chamado FAT1, a gente observa que a progressão livre de doença nessa população é ridiculamente curta, e praticamente todos os indivíduos progridem muito rápido na primeira imagem, similar ao que acontece com indivíduos com mutação de RB1. E quando a gente vai entender o que esse pathway do FAT1 faz, que é o FAT1 Hippo pathway, basicamente esse pathway ele está relacionado à hiperexpressão de CDK6. Então, provavelmente indivíduos que têm mutação dessa FAT1 vão ter uma expressão muito grande de CDK6, como a gente consegue ver aqui na imunohistoquímica, que acaba gerando resistência primária aos inibidores de CDK4.
Em termos de resistência adquirida, a gente tentou entender um pouquinho, baseado nos resultados de impact que a gente tinha aqui dos pacientes tratados, próximo a 1.000 indivíduos tratados aqui no Memória com inibidores de CDK4, eles tinham coletado esse teste de NGS, que chama IMPACT, que é, de novo, parecido com um Foundation One, mas com correção para as mutações germinativas coletadas em sangue periférico. Basicamente, o que a gente tentou encontrar aqui são mutações adquiridas. E, de novo, algo como 840 pacientes tinham o impacto coletado antes da exposição ao inibidor de CDK4, e a gente tinha algo como 221 pacientes que tinham coletado o após. E 105 pacientes tinham pareado, tinham uma coleta antes e uma coleta após a progressão aos inibidores de CDK4 e CDK6. E, basicamente, o que a gente observou foi que RB1 está relacionado não só à resistência primária, mas também à resistência adquirida. O número de indivíduos com mutação de RB1 aumentou de 1% para 10% quando a gente comparou pré e pós exposição a inibidores de CDK4, e esse provavelmente é um mecanismo de resistência, como já havia sido descrito. Quando a gente compara as biópsias não pareadas, né, comparando todos os indivíduos com pré e todos os indivíduos com pós, de novo, a gente observa um aumento da frequência de RB1, mas a gente observa outras coisas como aumento da expressão de CCND1, aumento da mutação de FGFR1, aumento da frequência de mutação em ESR1 e PTEN. E, particularmente, PTEN, ele se manteve positivo numa análise multivariada, aí, considerando múltiplos testes, e quando testado isso em cultura experimental, em células, aparentemente PTEN confere, de fato, resistência a inibidores CDK4 e CDK6, e esse é um mecanismo também já descrito por outros grupos, como, por exemplo, o grupo do Dana-Farber em cultura celular. Outros mecanismos conhecidos e já documentados, e aqui pelo grupo do Nick Turner, lá na Inglaterra, usando o Paloma 3 como exemplo, foi de que indivíduos que apresentam uma alta expressão de CCNE1 são indivíduos que provavelmente também terão resistência a inibidores de CDK4 e CDK6. De novo, essas curvas de sobrevida livre de progressão do Paloma 3, escalonadas e divididas por indivíduos com expressão de CCNE1 positiva ou não, mostra que indivíduos com alta expressão de CCNE1 tiveram quase praticamente nenhum benefício de palbociclib, mudando uma progressão livre um tempo para progressão de 4 para 7,6. Isso também foi documentado em outros 2 estudos de neoadjuvância, demonstrando que indivíduos com alta expressão de CCNE1 apresentam um decréscimo muito menor de KI 67 quando exposto à combinação de hormônio mais inibidores de CDK4 e CDK6, documentando de novo a expressão de CCNE1 como um mecanismo de resistência. Essa é uma via que ela é possível de ser atacada, digamos assim, né? A gente sabe que CDK2 combinado à ciclina E é um dos mecanismos também de fosforilação de RB, ou seja, se você tem o bloqueio aqui de CDK4 e CDK6, mas se você tem uma alta atividade de CDK2 ou ciclina E, você continua gerando a fosforilação de RB. Então, combinar estratégias que bloqueiam CDK4, CDK6 com CDK2 parece ser um mecanismo interessante, e esse é um dos protocolos de pesquisa que a gente tem aqui, combinando inibidores de CDK2 ou até moléculas que são tripla bloqueadores, que bloqueiam CDK2, 4 e 6, tentando, então, reverter um desses potenciais mecanismos de resistência, que é a hiperexpressão de CCNE1. Mutações ou amplificações de FGFR também parecem conferir mecanismos de resistência, isso foi documentado também no Paloma 3, perdão, e também no Monalisa 2, por 2 grupos separados. Então, o grupo do Nick Turner e o grupo do Carlos Calda, ambos demonstraram que hiperexpressão de FGFR parece ser um dos mecanismos de resistência adquirida, e na nossa coorte também teve aumento de FGFR, de amplificação de FGFR. E, de novo, isso é interessante porque a gente tem inibidores de FGFR que estão sendo estudados hoje no desenvolvimento clínico. Então, triplas combinações que incluem CDK4, inibidores hormonais de FGFR ou pós-progressão a CDK4, tratamentos hormonais com FGF ou com inibidores de FGF, são potenciais vias de sucesso nesses indivíduos.
Não me estendendo muito, mas a amplificação de aurora quinase é outro mecanismo de resistência, e, de novo, a gente tem hoje sendo estudado em uma série de estudos de fase 2, a combinação após progressão inibidores de CDK4, a bloqueadores de aurora quinase combinado a tratamento hormonal, provavelmente outra via de benefício. É possível que, num futuro não muito distante, a gente passe a ter convivência diária ou muito mais frequente com uma estratégia de tratamento na qual envolve, após a progressão aos inibidores de ciclina, através de uma biópsia, seja da tumoral ou até mesmo o uso de biópsia líquida, tentar entender qual foi a via de resistência adquirida para aquele determinado indivíduo e, consequentemente, a gente pode, nesse cenário, tentar combinar aquela via, o bloqueio daquela via adquirida ou a estratégia pela qual gerou-se aquela resistência, e isso deve ser combinado mais ou menos com inibidores de CDK4. Essa talvez seja uma realidade que a gente venha a observar num futuro não tão distante. Aqui eu encerro o primeiro ponto a ser abordado e pulo para o segundo ponto, que talvez seja o ponto, de novo, mais chamativo para essa aula, que são basicamente as indicações emergentes na doença luminal não metastática, incluindo a terapia adjuvante e terapia neoadjuvante. Como vocês sabem, sempre que uma droga faz muito sucesso no cenário metastático, em câncer de mama, muitas vezes o que a gente tenta fazer é trazer essa droga para um cenário mais precoce, para o cenário adjuvante, onde se encontra a maior parte da população dos indivíduos com câncer de mama, e aonde a gente tenta documentar que o benefício provado em doença metastática também se aplica para os indivíduos com doença inicial. Isso não foi diferente nos inibidores de ciclina. A gente tem 4 grandes estudos que estão recrutando, e 2 deles já com dados documentados, um deles com já publicação, que é o Monarch-E, que estão estudando de novo o papel desses inibidores de ciclina no cenário adjuvante. Olhando com um pouquinho mais de detalhe, o estudo que foi apresentado na ESMO e já foi publicado no JCO, que foi o estudo positivo, é o Monarch-E, que foi o estudo que avaliou a adição de abemaciclib em indivíduos de alto risco para recorrência da doença luminal. Então, basicamente, nesse estudo eram incluídos pacientes com doença hormonal positiva, estrogênio positivo, HER2 negativo, com alto risco de recorrência. Alto risco aqui foi definido com 4 ou mais linfonodos positivos na axila, ou 1 a 3 linfonodos positivos, com pelo menos mais de um dos seguintes critérios: tumores maiores do que 5 centímetros, grau histológico 3, ou um KI67 maior do que 20%. Esse estudo, então, randomizou esses indivíduos para a abemaciclib mais a terapia endócrina padrão, escolhida pelo investigador, que poderia ser tamoxifeno, aromatase, inibidor de aromatase, ou supressão ovariana combinada a um desses 2 agentes, versus a terapia endócrina. Basicamente, outros critérios aqui incluíam homem ou mulher, podia ser pré ou pós-menopausado, não tinha ninguém era excluído nesse critério. Indivíduos poderiam ter recebido neoadjuvância, sim ou não. Não poderia ter documentado doença metastática, mas não era obrigatório ter uma imagem comprovando a presença ou não da doença metastática. Basicamente, o endpoint primário do estudo era doença livre, sobrevida livre de doença invasiva, que, de novo, como a maior parte dos estudos mais novos documentados, incluem doença recorrência na mesma mama, no linfonodo ipsilateral, doença invasiva na mama contralateral, doença metastática ou até mesmo segundo tumor primário. Então, inclui todos esses outcomes aí no desfecho. A população desse estudo inclui, então, indivíduos com uma faixa etária na ordem de grandeza dos seus 50 anos, a maior parte deles com menos de 65 anos, a vasta maioria esmagadora mulheres, como pré-esperado. A América do Norte e Europa, metade da população, a Ásia e a outra metade, mais ou menos metade da população pré-menopausada e a outra metade pós-menopausada. Em torno de 40% dos indivíduos receberam neoadjuvância, a adjuvância em torno de 58%, ou seja, só 4% dos indivíduos não receberam nenhuma forma de quimioterapia ao longo do tratamento inicial dessa doença. Obviamente, a maior parte dos indivíduos tinham bom performance status. Olhando um pouco mais de detalhe o quão avançado essa era a doença, chama a atenção que 60% dos indivíduos tinham 4 ou mais linfonodos, então a gente está falando realmente de indivíduos com alto risco para recorrência, e dos 40% de indivíduos que tinham de 1 a 3, a gente tem ali 20% com mais de 5 centímetros, e a outra porcentagem dividida entre grau histológico e KI67.
aqui a gente tem documentado isso em detalhes numéricos aqui abaixo. Basicamente, como eu comentei, o estudo foi positivo para o endpoint primário, a mediana de segmento ainda é bastante curta para esse estudo, a 15 meses de mediana de segmento, mas já nesse pequeno intervalo já foi documentado aí que a sobrevida livre de doença invasiva em 2 anos, a estimativa é que seja de 92,2 para a abemaciclib e 88,7 para o tratamento endócrino puro, sem a adição do inibidor de ciclina, com um hazard ratio de 0,75, estatisticamente positivo. Quando a gente olha todos os subgrupos, não parece ter nenhum subgrupo que tenha uma grande diferença, talvez grau 1, mas, de novo, uma população muito pequena, então difícil de extrair alguma coisa dessas populações, dessas análises de subgrupo de população muito pequena. Olhando em detalhe para a doença metastática, que é provavelmente o que a gente se interessa mais, né? Pouco me interessa se o indivíduo teve um câncer de bexiga depois de ter tratado o câncer de mama, sim ou não, mas olhando para a doença metastática, o dado também foi estatisticamente positivo, com hazard ratio de 0,72, com uma estimativa de segmento livre de doença metastática em 2 anos de 93,6 para o conjunto ABEMA mais tratamento endócrino, versus 90,3, então um ganho de aproximadamente 3,3% a favor do braço que usou a abemaciclib, de novo, olhando as várias subpopulações pré-definidas desse estudo. É difícil de extrair uma subpopulação que não teve grande benefício. De novo, populações pequenas parecem estar próximo do 1, mas são pequenas e novamente, muito difícil de compreender o que aquela pequena população representa. Em termos de taxa de descontinuação do abemaciclib, de novo, nesse intervalo relativamente curto de segmento, aproximadamente 16,6% dos indivíduos tiveram uma descontinuação precoce devido a efeitos colaterais do abemaciclib. E a gente vai ver que essa é uma diferença bastante expressiva em relação ao dado do PALAS, quando a gente colocar um ao lado do outro para tentar entender um pouco melhor, porque um estudo foi positivo e o outro estudo foi negativo. Então, basicamente, mudando aqui para o PALAS e olhando o PALAS com um pouquinho mais de detalhe, basicamente o PALAS é o estudo que a semelhança do monarch-E, tentou usar um outro inibidor de ciclina, que o palbociclib, por 2 anos, combinado a tratamento endócrino versus tratamento endócrino puro. Nos critérios de elegibilidade, a gente observa uma diferença, que aqui era autorizado a inclusão de indivíduos com estadio 3, estadio 2, perdão, coisa que não era possível no monarch-E, mas exceto por essa diferença, a gente não tem nenhuma outra grande diferença em termos dos critérios de elegibilidade. E quando a gente olha as curvas, ainda não publicadas, mas apresentadas aí pela Erika Mayer na ESMO de 2020, a gente observa que, diferente do monarch-E, as curvas aqui são absolutamente sobreponíveis, não sugerindo nenhum benefício da adição de palbociclib para essa população. Então, a sobrevida livre de doença invasiva, bem como a sobrevida livre de recorrência à distância, os números são absolutamente equivalentes entre os 2 braços dos estudos. Quando a gente olha o desenho quando a gente olha a população incluída nesses 2 estudos, basicamente a gente tem algumas diferenças. Então, quando a gente compara monarch-E com PALAS, a gente observa que a doença linfonodal com 4 ou mais linfonodos, um volume maior de doença linfonodal, era presente em 60% do monarch-E, algo em torno de 38% no PALAS. Em termos de tamanho, aparentemente não teve grandes diferenças entre as populações. Mais indivíduos no monarch-E, pelo menos numericamente falando, receberam quimioterapia ao longo do tratamento, seja neoadjuvante ou adjuvante, provavelmente porque, de novo, a gente está lidando com uma população de maior bulk linfonodal. A porcentagem de indivíduos que receberam tamoxifeno foi bem semelhante entre as 2 populações, e a porcentagem de indivíduos que receberam supressão ovariana também foi bastante semelhante entre as 2 populações. Quando a gente olha, como eu havia comentado previamente, a taxa de descontinuação precoce dos inibidores de ciclina, existe uma diferença bem notável entre os 2 estudos, né? Então, quando a gente olha para o PALAS, a gente sabe que 42% dos indivíduos descontinuaram os inibidores de ciclina antes dos 2 anos, e quando a gente olha a descontinuação
devido a efeitos adversos, a gente sabe que no PALAS foi algo como 27,7%, eu incluí aqui entre parênteses 31,6%, porque na verdade tem uma coxambrada ali que eles falam que 10% dos indivíduos pararam por conta própria, e assim, provavelmente eles pararam por conta própria porque estavam tendo efeito colateral. Acho que é improvável que tenha grandes outras explicações que não efeito colateral. Talvez um ou outro tenha, mas a maior parte é provavelmente por efeito colateral. E, de novo, isso foi 16,6% no Monarch-E. A redução da dose do inibidor de ciclina foi um pouco menor também no Monarch-E, e a descontinuação da terapia endócrina, não do inibidor de ciclina, mas da terapia endócrina, foi relativamente semelhante entre os dois estudos. Então, de novo, a gente não tem uma clara explicação do porquê essa diferença existe, a gente não sabe se é diferença exclusivamente de população, se é diferença de droga, se é diferença do regime utilizado. De novo, a gente tem que lembrar que PALB a gente utiliza por 3 semanas e descansa uma, e a BEMA é um regimento contínuo, talvez sim ou não tenha alguma implicação, ou se basicamente isso recai em grande parte sobre a taxa de descontinuação dessas drogas. É curioso notar que quando a gente olha a análise de subgrupo do PALAS, quando a gente olha indivíduos com alto volume linfonodal, N2, N3, ou indivíduos que foram classificados com alto risco, aparentemente o benefício do PALAS não está lá também. Então, de novo, talvez seja só porque o N ainda é pequeno, de eventos ocorridos, ou talvez porque por conta de características da droga. A gente ainda não sabe, mas eu espero que no futuro a gente vá com um follow-up maior desses estudos, e com toda a avaliação translacional que a gente vai ter desses estudos, a gente tem um pouquinho mais de resposta a respeito disso. Pensando um pouquinho do uso dessas moléculas, dos inibidores de ciclina, no cenário neoadjuvante, mas não no adjuvante, eu trago aqui algumas ponderações. Então, sempre que a gente usa uma droga no cenário neoadjuvante, basicamente o que a gente está tentando fazer são 3 grandes benefícios, pelo menos na minha visão. Basicamente, a redução do volume tumoral, para que você tente alterar a características da cirurgia a qual o paciente vai ser submetido. Então, muitas vezes você quer trocar uma cirurgia, você quer converter uma cirurgia, uma mastectomia para uma cirurgia conservadora, ou você quer mudar o manejo axilar de uma secção linfonodal para uma biópsia de linfonodo sentinela, você definitivamente quer reduzir o risco de recorrência sistêmica ou recorrência loco-regional, e você também quer, muitas vezes, buscar uma avaliação em vivo daquele tratamento que você está fornecendo para o paciente, que permite você ter um marcador prognóstico e até às vezes preditivo de benefício de uso, como, por exemplo, a CreateX foi capaz de tentar predizer o benefício de capacitabina, ou Catherine tentando selecionar indivíduos para o benefício de TDM1. Então, esses são os racionais para a gente tentar usar uma terapia neoadjuvante. Em relação aos inibidores de ciclina combinado ao tratamento endócrino, a gente provavelmente consegue pensar em 2 usos quando você combina um tratamento endócrino ao inibidor de ciclina na doença luminal inicial. Basicamente, provavelmente a gente está tentando reverter a necessidade de quimioterapia e usar um tratamento endócrino combinado ao inibidor de CDK4 para poupar aquele indivíduo do uso de quimioterapia. A gente tem 2 estudos que vão ajudar a gente a entender isso, ou ajudar na seleção de quem precisa de químio após aquele período de tratamento endócrino combinado aos inibidores de ciclina. Em relação a tentar substituir a quimioterapia, a gente tem um dado interessante que já é publicado no Annals of Oncology e foi apresentado na ESMO há um tempo atrás, que é o dado desse estudo chamado NELPALM. E, basicamente, nesse estudo, indivíduos que tinham doença luminal A, definida pelo teste do ProSigna, pelo PAN50, com doença linfonodal positiva ou doença luminal B de alto risco, esses indivíduos eles foram randomizados para usar letrozol mais palbo, ou utilizar uma combinação de quimioterapia baseada em antraciclina e taxano, que é FEC 100, seguido de docetaxel 100. É um estudo relativamente pequeno, um estudo de fase 2, a gente tem em torno de 50 pacientes em cada um dos braços, a maior parte dos indivíduos com doença, com alguma característica de doença de alto risco, pelo menos, ou um T3, ou um N positivo, a imensa maioria desses indivíduos classificando-se como um luminal B, como uma doença de alto risco genômico, digamos assim, pelo ProSigna, e esses indivíduos foram randomizados, então, para essas 2 estratégias.
foi medido como endpoint a taxa de resposta clínica completa e a taxa de resposta por imagem completa, bem como a conversão de uma mastectomia para uma ou a taxa de mastectomia versus a taxa de cirurgia conservadora. E o que a gente observa nesse estudo é que, basicamente, a resposta clínica ela foi muito semelhante entre a químio versus o tratamento endócrino combinado com o inibidor de CDK4 e CDK6, e a taxa de mastectomia e cirurgia conservadora, mesma coisa, foi muito compatível entre os dois estudos de químio versus hormônio mais o inibidor de ciclina. Quando a gente tentou olhar endpoints mais duros para benefício a longo prazo, incluindo o PEP score e incluindo o RBC, o Residual Burden, o RCB, perdão, a Residual Cancer Burden, basicamente o que a gente vê aqui em termos de PEP score, a combinação de letrozol mais palbo foi superior à quimioterapia em gerar PEP score 0 e foi menos, e PEP score 4 foi mais frequente em quimioterapia versus o tratamento hormonal combinado a palbo. Para aqueles que não se lembram muito bem o que é o PEP score, basicamente o PEP score é uma maneira de a gente tentar inferir qual que é o risco do indivíduo recorrer no futuro após um tratamento neoadjuvante com hormonioterapia, e ele leva em conta ele leva em conta o tamanho do tumor, a presença ou não de linfonodos, o KI67 ao término do tratamento e a expressão de receptor de estrogênio no PEP original e no PEP modificado sem o receptor de estrogênio. E, de novo, ele é um bom preditor para tratamento hormonal neoadjuvante. A gente não sabe muito bem qual o papel disso quando você inclui um inibidor de ciclina nesse tratamento, porque, de novo, o KI67 é absolutamente influenciado pelo inibidor de ciclina e talvez você perca um dos marcadores importantes nessa predição de benefício. Então, é difícil saber se, de fato, esse PEP score significa alguma coisa. Quando a gente olha a RCB, basicamente a químio ela foi numericamente superior à combinação de letrozol e palbo, e esse estudo ele não foi desenhado para predizer que você poderia substituir químio por hormônio mais inibidor de ciclina. No entanto, a gente tem um estudo interessante, um estudo alemão, que é um dos estudos do ADAPT Trial, que está justamente tentando randomizar um número grande de indivíduos, 1.600 indivíduos, para justamente hormônio versus combinação de inibidor de ciclina mais hormônio mais inibidor de ciclina versus quimioterapia numa população selecionada de risco, para tentar entender se você vai conseguir excluir a quimio a hora que você inclui o inibidor de ciclina. Na minha visão, eu acho que uma das principais perguntas a respeito desse tema, neoadjuvância hormonal, combinada ou não, inibidor de ciclina, ela vai se dar no momento que a gente tiver o dado do Exponder. Quando a gente tiver o dado do Exponder e se o dado do Exponder confirmar que para indivíduos de 1 a 3 linfonodos com axila, com 1 a 3 linfonodos com recurrence score abaixo de 25, eu não tenho benefício em termos de sobrevida para a quimioterapia, provavelmente quando me deparar com um indivíduo que é uma doença luminal, que parece ter um baixo volume de doença axilar, pelo menos pela imagem, pelo exame clínico, se eu fizer um oncotype e esse indivíduo tiver um oncotype baixo e eu já saber de antemão que esse indivíduo não se beneficia de químio, provavelmente eu não vou usar químio neoadjuvante, eu vou acabar usando uma outra estratégia que seria o hormônio neoadjuvante. Daí a grande questão vai ser, se eu incluir um inibidor de ciclina, eu vou mudar o manejo axilar, eu vou mudar o manejo em termos de converter mais indivíduos de masté para cirurgia conservadora. Em termos de conversão de cirurgia, pelo menos dos dados do Pallet, a conversão não parece ter sido tão mais significativa, porque parece que o hormônio já permite essa taxa de conversão de uma maneira muito razoável, em pelo menos metade ou próximo a 60% dos pacientes. Mas e o manejo axilar? Será que se eu incluir o inibidor de CDK4 vai me ajudar? E qual será o melhor biomarcador ao término dessa neoadjuvância hormonal mais inibidor de ciclina? Vai, de fato, me dar ainda mais segurança que eu não preciso da quimio? Essas são perguntas que a gente ainda não tem resposta, que a gente pode discutir ao longo da área, na hora de debate. E agora, para não me estender muito mais, eu acho que eu já falei bastante, mas para terminar aqui o que eu me comprometi a falar, eu queria conversar um pouquinho a respeito do espaço dos inibidores de ciclina em outros subtipos intrínsecos, incluindo doença HER2 e doença triplo negativo. De novo, quando a gente olha para trás e olha os primeiros dados apresentados em culturas celulares usando inibidores de ciclina, a gente observa que
aquelas culturas celulares que tiveram maior supressão da proliferação celular, elas não eram apenas as doenças receptor hormonal positiva e HER2 negativa, mas também os indivíduos com doença a receptor hormonal positivo mais HER2 amplificado, parte desses indivíduos também se beneficiaram, dessas culturas celulares também tiveram um importante decréscimo da proliferação quando expostas a inibidores de ciclina. E quando a gente vai para o estudo de fase 1 de abemaciclib, que foi reportado quase que em paralelo com os dados clínicos que a gente tem para doença luminal pura, quando a gente olha a taxa de resposta nesses indivíduos, a gente pode observar, e aqui, se vocês estiverem olhando a ponta da minha seta, espero que seja possível que vocês estejam vendo, a gente consegue ver que aqui nos indivíduos que tiveram resposta, nos indivíduos que tiveram uma redução tumoral muito significativa, praticamente todos eles são doença receptor hormonal positivo, como a gente vê os pontinhos verdes aqui, mas parte deles são também doença HER2 positiva, como a gente observa aqui. E quando a gente vai para modelo murino experimental, a gente observa que se a gente combina trastuzumab com bloqueio hormonal e inibidor de ciclina, isso parece trazer um controle muito, muito interessante nesse modelo murino. E foi embasado nisso que foi desenhado esse estudo, que é um Monarch Hair, que foi apresentado pela ex-chefe do Romualdo, a Sara Atolani, que é provavelmente uma das mulheres mais brilhantes da atualidade em termos de câncer de mama, e que já está publicado no Lancet, que basicamente foi um estudo randomizado de fase 2, comparando 3 estratégias em indivíduos politratados, que já haviam falhados a trastuzumab, que já haviam falhados a TDM1, todos os indivíduos receptor hormonal positivo, mas também HER2 amplificado, e esses indivíduos foram randomizados para 3 braços, um incluindo abema, trastuzumab e fulvestranto, um incluindo abema e trastuzumab sem bloqueio hormonal, e um com trastuzumab mais a escolha do investigador de quimioterapia. E, basicamente, quando a gente olha os dados desse estudo, e de novo, aqui só ressaltando algumas características dessa população, em torno de 50% da população tinha recebido 3 linhas de tratamento, pelo menos, ou mais, e 100% tinha progredido a trastuzumab, TDM1 em torno de 50% já tinha recebido pertuzumab. Quando a gente olha o PFS, a gente observa que a combinação tríplica, ou tríplice, dessas moléculas, incluindo bloqueio hormonal, incluindo o bloqueio do HER2, incluindo o bloqueio da ciclina, gerou uma sobrevida livre de progressão da ordem de grandeza de 8 meses, versus 5 meses sem o tratamento endócrino, só o trastuzumab mais o abema, e versus 5 meses para physician's choice, para a escolha do investigador, mais trastuzumab, com P significativo nessa comparação. A taxa de resposta também foi mais significativa para essa combinação das 3 drogas, com uma taxa de resposta de 33%, versus algo em torno de 15% para os outros 2 braços. Mas, na minha visão, esse cenário do indivíduo politratado, ele é um tanto quanto conturbado na população HER2 hiperexpressa por uma série de drogas que estão sendo publicadas, né? A gente recentemente teve 2 importantíssimas publicações na doença HER2 positiva, incluindo o HER-Climb, que é a combinação de tucatinib, capecitabina e trastuzumab, e o dado que, na minha impressão, vai ser um dos mais relevantes, que é o uso do trastuzumab deruxtecan, que é basicamente um anticorpo droga conjugada com o metabólito do SN38, e esses indivíduos, né, nessas 2 populações, tiveram taxa de resposta relativamente equivalentes a isso, né, o deruxtecan foi incrível, em torno de 60% de taxa de resposta, com um PFS enorme de 16,4. Então, na minha visão, aonde o inibidor de CDK4 talvez seja melhor encaixado para a doença HER2 hiperexpressa, seja justamente na primeira linha, no momento da manutenção após a indução com a químio. E esse é justamente o desenho desse estudo de fase 3 chamado PATINA Trial, que está recrutando indivíduos nesse momento, que está selecionando indivíduos que estão sendo tratados em primeira linha, com doença HER2 e receptor estrogênio positivo, metastático, localmente avançado, após uma indução de 4 a 8 ciclos com quimioterapia. Aqueles indivíduos que não progridem, e que habitualmente a gente vai parar a quimio e manter só o bloqueio HER2, combinado a tratamento hormonal, para os indivíduos, porque todos os indivíduos aqui são doença hormonal, basicamente eles estão sendo randomizados para, nesse momento, acrescentar o palbociclib, sim ou não, e a gente vai ter o dado desse estudo em breve. O endpoint primário é PFS, e os endpoints secundários são sobrevida livre de progressão, sobrevida global, qualidade de vida,
um dos principais investigadores desse estudo é um médico brasileiro que está hoje lá no Dana-Farber, que é o Otto. Então, a gente aguarda com muita felicidade os dados desse estudo no futuro. Uma das maneiras que talvez contribua para a gente selecionar melhor esse indivíduo receptor hormonal positivo e HER2 hiperexpresso também, seja PAN50, né? Então, a gente tem os dados do Patrícia Trial, que avaliou também uma tríplice combinação na corte B2. Ele avaliou a tríplice combinação de receptor de bloqueio hormonal, trastuzumab, mais o bloqueio de ciclina, e aparentemente os indivíduos que beneficiaram mais por maior tempo dessa terapia foi justamente os indivíduos que são classificados com doença luminal pelo PAN50. Eles são HER2 hiperexpressos pelo critério clássico de imunohistoquímica ou por FISH, mas quando você aplica um teste de PAN50, na verdade, por expressão de RNA, esses indivíduos são, na verdade, classificados como luminal, e aparentemente esses são os indivíduos que se beneficiaram mais. Então, talvez seja essa uma estratégia interessante da seleção dessa população. Aqui, de novo, quando você separa nesse pequeno estudo de fase 2, indivíduos luminal versus não luminais por PAN50, aparente o benefício de acrescentar do uso da ciclina está mais relacionado à doença luminal. E, por fim, na doença triplo negativo, a gente basicamente sabe já de longa data que nem todos os triplo negativos nascem iguais, né? A doença triplo negativa é um grande balaio de gato de doenças genomicamente bastante distintas, e dentro dessas várias doenças distintas, a gente sabe que existe uma subpopulação que são os indivíduos luminais com alta expressão de receptores de androgênio, né? São essas doenças, genomicamente falando, são mais semelhantes à doença luminal clássica, com expressão de receptor de estrogênio. E quando a gente olha em termos de estudo pré-clínico, a gente tem dados sugerindo que essas doenças triplo negativas, com alta expressão de receptores androgênio, classificadas aqui de maneira genômica, e não só pela expressão de receptor androgênio, essas células elas são sensíveis a palbociclib. Quando a gente olha aqui as placas de Petri, a gente observa que a proliferação celular ela praticamente inexiste quando você aumenta a dose de palbo nessa população de indivíduos luminais androgênio, e nos mesenquimais e basal-like, indiferente de se aumentar a dose de palbo, as células continuam se proliferando, como a gente observa aqui. E em modelo murino, a combinação de palbo perdão, o uso de palbo puro consegue gerar algum grau de controle nesses triplo negativos luminais. E é interessante notar que quando a gente olha para essas doenças luminais, uma das características dessas doenças luminais comparados com os demais triplos negativos é que para os demais triplos negativos, a hiperexpressão de CCNE1, que é aquele mecanismo de fuga de CDK4 e CDK6 que a gente discutiu lá atrás na resistência a inibidores de CDK4 na doença luminal, essa hiperexpressão de CCNE1 ela é quase que constitucional na doença triplo negativa em geral, mas na doença triplo negativa LAR, na doença triplo negativa luminal androgênio dependente, essa hiperexpressão parece não ser tão presente, ou seja, aparentemente a célula não consegue fugir do bloqueio de CDK4 porque ela não tem essa hiperexpressão de CCNE1, que de novo vai parear com CDK2. Na ASCO desse ano, agora de 2020, a gente teve a apresentação pela doutora Gulchap aqui do Memorial dos dados de combinação de palbociclib mais bicalutamida nessa população de indivíduos triplo negativos com receptor de androgênio positivo. É um estudo pequeno, de fase 2, com 33 pacientes apenas, mas a gente observa que parte desses indivíduos tiveram um controle de doença bastante interessante. Quando a gente olha, aqui a gente tem algum desses indivíduos que ainda estão em tratamento e algum desses indivíduos que tiveram um tempo de controle, sobretudo para uma doença triplo negativo, bastante significante, incluindo indivíduos com a resposta documentada via imagem. Então, de novo, acho que essa é uma das vias pela qual os inibidores de CDK4 talvez se infiltrem na doença triplo negativa. E, por fim, a gente também tem o racional de usar inibidores de CDK4 e CDK6 combinados à quimioterapia para tentar preservar
a população de células hematopoéticas e não propriamente para tentar gerar algum grau de resposta na doença propriamente dito, na doença tumoral propriamente dito. Esse é um estudo que foi apresentado também na ESMO 2019, já foi publicado, que basicamente é um estudo randomizado de fase 2, em torno de 100 pacientes, que basicamente randomizou os indivíduos para carbo e genzar como primeira linha de doença triplo negativa, que os pacientes não foram classificados, na verdade até foram testados para doença luminal, androgênio sim ou não, mas todos entravam, indiferente do subtipo do triplo negativo, e basicamente foi randomizado para carbogenzar ou carbogenzar mais esse inibidor de CDK4 e CDK6 venoso, que é o trilaciclib, em duas estratégias, uma combinando junto com a químio no mesmo dia, ou dando duas doses, uma num dia antes e depois junto com a químio. E basicamente o endpoint primário desse estudo era tentar entender se a hora que você acrescentava esse inibidor de CDK4, você ia conseguir diminuir a toxicidade hematológica, menor neutropenia, menor plaquetopenia, menor necessidade de transfusão de hemácias. Por quê? Porque, de novo, quando você usa o inibidor de CDK4 e CDK6, tem dados que mostram que você deixa a população hematopoética parada em G1, sem entrar no ciclo celular, e, consequentemente, você gera menor morte dessa população de células hematopoéticas e consequentemente, você conseguiria manter a quimioterapia por um tempo maior, aumentando, assim, o tempo livre de progressão. Basicamente, o estudo ele foi negativo para o endpoint primário e a gente não conseguiu diminuir a taxa de toxicidade hematológica primária desses indivíduos e, aparentemente, não teve um impacto tão significativo também em termos de taxa de resposta ou em termos de PFS, mas, curiosamente, teve um aumento relativamente, numericamente significativo da sobrevida livre, da sobrevida global desses indivíduos. E deixando aqui o questionamento de esse benefício aconteceu simplesmente pelo acaso, porque é uma população pequena, de 34 pacientes, 33 pacientes em cada braço, então, consequentemente, isso ocorreu exclusivamente pelo acaso, ou porque talvez exista algum potencial benefício da droga, não talvez em diminuir diretamente essas toxicidades hematológicas, mas talvez conservando um número maior de linfócitos e, consequentemente, gerando uma resposta imunológica mais satisfatória, uma das coisas que a gente sabe que é importante para o controle de doença tumoral. Eu não mostrei aqui o dado, mas, basicamente, eles têm um dado mostrando que linfócito CD8T aumentou para os indivíduos que usaram trilaciclib, sobretudo nos primeiros dias após a infusão. De novo, fica o questionamento, foi ao acaso ou tem algum papel o uso desses inibidores de CDK4 nessa população. E acho que, basicamente, com isso eu encerro a minha apresentação e agradeço a todos aí pela atenção e um especial obrigado de novo a Dani e ao Romu pelo convite. E agora, queria parar de falar um pouco, já falei muito, interromper a minha transmissão e discutir com todos aí tudo que foi apresentado. Essas são minhas filhotas, como vocês podem imaginar, e só queria dividir o amor que eu tenho e a foto delas aqui com vocês. Obrigado pela atenção. Obrigada, Carlos. Excelente a tua aula, excelente. Eu até estava falando aqui no privado com o Romualdo, não sei nem por onde começar, de tanta coisa que eu quero comentar, mas eu vou deixar para o Romualdo, então, conduzir as discussões e a gente vai, aos pouquinhos, conversando sobre todos esses pontos. Romualdo, tudo contigo. Joia, parabéns, Carlos. Obrigado pela tua aula. Vamos chamar agora a Juliana Pimenta, que é médica oncologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e o André Matá, que é um oncologista do Pérola Byton. Opa, aqui foi um ato falho, oncologista e mastologista do Pérola Byton. Começar com as damas, né? Juliana, e o MOC de 2021? Já colocou o ABEMA ou não colocou o ABEMA? Pois é, né? Ixi, tá bem interessante, né? Essas novidades saindo agora. Carlos, excelente, adorei a aula, acho que levantou pontos extremamente relevantes agora no momento, né? Realmente tudo muito bom. Eu acho que o ponto principal agora é exatamente esse, né? E aí? Como nós estamos nesse cenário de inibidor de ciclina, com essa confusão, né, dos dados do PALBO, dados do ABEMA, eu queria te perguntar o que você está achando disso tudo no geral.
As medicações são diferentes? É esse que é o problema? O problema é que a seleção realmente foi muito diferente? Acho que uma outra pergunta que hoje, a gente tem o Nathalie lá no Pérola Byton, né? Eu tenho encaminhado pacientes, não sei nem se ainda está aberto, André, mas eu encaminhei recentemente pacientes para o Nathalie. O Nathalie vai ser negativo também, como os estudos do Palbo, afinal de contas, os dados que a gente tem em termos de hazard ratio da doença metastática, é tudo muito semelhante, né? Será que o pessoal, a Pfizer está errando tanto na seleção, na forma como estão desenhando os estudos? O que está acontecendo? Fala um pouco a sua opinião. Eu concordo que essa seguramente deve ser a pergunta mais importante da aula, né? Ou pelo menos essa discussão que a gente teve aqui a respeito de existe uma diferença intrínseca entre as moléculas ou basicamente é só algum critério de seleção barra a taxa de descontinuação das moléculas. Acho que, número um, concordo com o que você disse, Juliana, quando a gente compara os hazard ratios e quando a gente olha os estudos de doença metastática, seja em primeira linha ou linhas subsequentes, as drogas parecem muito semelhantes, né? Então, acho que essa é uma das coisas que gerou toda essa comoção de por que a diferença é tão significativa entre os estudos. Em relação à população, como a gente discutiu, eu acho que, de fato, existem marcantes características entre as duas populações, mas eu tendo a acreditar, de novo, acho que o tempo de follow-up maior vai esclarecer isso, mas eu tendo a acreditar que a taxa de descontinuação talvez seja um dos principais motivos que gerou essa diferença. Não tem como você se beneficiar de uma droga que você não está tomando no final das contas. Então, se os indivíduos descontinuam o tratamento numa frequência muito maior, isso acaba impactando no potencial benefício do uso da droga. E o que me chama mais atenção, pelo menos para a minha experiência pessoal, de novo, isso não é nenhum dado de estudo, mas na minha experiência pessoal, eu tinha a impressão que Palbo era até mais fácil de manejar do que a Bema, porque Palbociclib, basicamente, a maior parte das toxicidades é hematológica, que em geral você ajusta a dose e a coisa segue adiante, e a Bema vai ter a diarreia, vai ter um pouco mais de náusea, então, na minha cabeça, a taxa de descontinuação seria até maior que a Bema, e aparentemente não, e eu estava completamente errado, porque a taxa de descontinuação foi maior do Palbo. Talvez a forma com que foi desenhado o escalonamento de dose e permitir que você descontinuasse os dados, a droga no PALAS, e só como algo para a gente lembrar, o Penelope-B, a gente tem os dados já que é negativo também, né, do press release, que é o outro estudo relativamente grande da Pfizer com o uso de Palbo no cenário adjuvante. Mas acho que a forma com que foi desenhado o estudo, permitindo o descolonamento de dose e a interrupção da molécula, talvez tenha sido o principal gatilho dessa diferença. De novo, acho que não dá para afirmar que é isso, mas eu acho que essa talvez seja o principal viés desses dois estudos. Um dos pontos que também é importante ser discutido aqui, acho que foi uma das discussões que eu tive com o Romu até um tempo atrás, é a impressão de risco do próprio paciente, né? O indivíduo que tem N2, que tem 10 linfonodos, que tem 6 linfonodos, provavelmente esse indivíduo ele tem uma percepção de risco, ele e o médico têm uma percepção de risco de doença muito grande. Então, para esse indivíduo descontinuar a droga, ele provavelmente tem que estar sofrendo muito da toxicidade. Em contrapartida, o indivíduo que tem 1 linfonodo, 2 linfonodos, talvez ele tenha uma percepção de risco diferente, ele e o médico, e isso gera uma descontinuação mais fácil da droga, e talvez isso tenha impactado. Não dá para negar que tem dados que sugerem que as drogas não são absolutamente iguais, tá? E os efeitos colaterais para provar, e tá aí esses dados de indivíduo respondendo após progredir a uma droga. Mas no frigir dos ovos, acho que a gente ainda não tem a resposta final. Joia. Excelente. Eu queria falar agora com o André. André, talvez você e a equipe do Pérola sejam, talvez, no mundo, quem mais colocou, uma única instituição que colocou pacientes no Monarquier. Conta um pouquinho da experiência de vocês com o manejo da toxicidade, tolerância dos pacientes. Qual a tua impressão aí? E você também está conduzindo aí o Nathalie. Qual é a tua percepção aí da tolerância na adjuvância? Bom, obrigado aí pelo convite de novo, Carlos, sensacional sua aula, né? Então, printei várias imagens aqui para guardar para o futuro e estudar um pouquinho melhor. Lá no Pérola, a gente realmente colocou muito paciente nesse estudo, Romualdo. A gente colocou 89 pacientes randomizados nesse estudo. Então,
posso falar assim com propriedade que a gente aprendeu a lidar com a abemaciclib na toxicidade, né? E eu tinha a mesma percepção do que o Carlos no início, de que a taxa de descontinuação ia ser bastante alta, porque realmente acho que o efeito colateral assim, mais importante para o paciente é a diarreia, sem dúvida. Mas aí eu acho que você falou uma coisa que eu concordo plenamente, né? A gente tinha um jeito de diminuir a dose, se necessário, é mesmo até interromper e dar tempo para o paciente voltar à toxicidade grau 1, que talvez tenha permitido a gente manter o paciente em tratamento mais tempo, né? Então, muitas vezes a gente suspendia uma semana, 10 dias, voltava com o tratamento, sem reduzir dose, às vezes ele já se adaptava. E uma das coisas que a gente viu é que depois de 3 meses de tratamento, a pessoa meio que se acostuma, os efeitos gastrointestinais diminuem bastante, assim. Então, acho que esse é um ponto interessante. E a neutropenia, que é o mais frequente motivo da descontinuação com os outros inibidores de ciclina, não é tão pronunciado no abema, né? Então, acho que talvez aí tenha sido a diferença, né? Eu também não tenho a resposta, mas eu penso assim, o abemaciclib ele funciona inclusive sozinho, né? Então essa é uma situação em pacientes politratados, a gente utilizou o abemaciclib num dos estudos e a gente vê resposta. Então realmente a potência dele é bastante interessante. A Ju perguntou sobre o Natali, depois que saíram os dados, ele foi suspenso temporariamente, agora só vai poder colocar pacientes estadio 3, tá, Ju, na adjuvância. Mas ainda eles não submeteram essa emenda, então nesse momento está fechado o estudo. A gente tem mais ou menos umas 20 pacientes já que a gente colocou no Pérola, mas ainda nesse momento está suspenso todo o recrutamento no Brasil até sair essa nova emenda. Eu acho super válido, porque realmente talvez eles tenham que aumentar o N de pacientes estadio 3 com essa preocupação agora de que pacientes de um risco um pouco menor talvez não tenham benefício mesmo com a droga. Eu queria até perguntar aqui para o Carlos, né, uma coisa interessante, que assim, você pega uma paciente jovem, 38 anos, né, com mais do que 4 linfonodos, vamos dizer que ela tenha feito uma quimionel, e mesmo assim ainda tem ali 4 linfonodos. Você ficaria tranquilo em dar tamoxifeno mais abemaciclib para ela? Essa é um excelente questionamento, e foi por isso, inclusive, que eu fiz questão de colocar a porcentagem de indivíduos que foram tratados com tamoxifeno ou foram tratados... na verdade, quando você olha o estudo, se eu não me engano, de cabeça, eu fiz o cálculo, algo perto de 15% dos indivíduos tomaram tamoxifeno puro, não ser nem tamoxifeno combinado a inibidor de GNRH. Então, tamoxifeno puro. Então, isso me soa bastante esquisito, eu concordo com você. Talvez parte desse, mas não é um N tão grande, mas uma porcentagem desses indivíduos talvez não tenha sido tratado com o tratamento endócrino ideal para essa população. Se isso foi capaz de gerar essa diferença, eu acho que não, e nos estudos, e nos 2 estudos, se você compara, esse número é relativamente parecido entre os 2 estudos, mas concordo contigo, me soou um tanto quanto esquisito, uma porcentagem relativamente não desprezível, né, algo aí perto dos seus 15% de indivíduos que foram tratados com tamoxifeno exclusivamente. De fato, hoje a gente sabe que não é mais a terapia padrão para esse indivíduo com doença luminal de alto risco. Mas só lembrando, Carlos, que infelizmente alguns centros no Brasil, por exemplo, GNH não é permitido, né? não é coberto pela PAC. Então, não sei como é no Pérola. Então, se a paciente não tem oforectomia, ela não tem GNRH, por exemplo, no SUS em Brasília. Então, essa é a realidade. No Pérola é igual, só que no estudo clínico você tem essa opção, né? A indústria paga. Então, a gente, por exemplo, nas pacientes de mais alto risco, a gente fez inibidor para todas elas, né? Então, basicamente Tem umas perguntas aqui, Dani. Vamos lá. O Bines fez aquela pergunta que a Ju já tinha introduzido, que é a pergunta que vale ouro, né? Se a abemaciclib já está pronto para usar na adjuvância. Sim ou não?
E aí, ele perguntou também se tem algum perigo da toxicidade tardia em relação à droga. Binis, não sei a resposta. A gente, eu provavelmente ficaria mais confortável com um tempo de segmento um pouquinho maior desses indivíduos. O follow-up ainda bastante curto e a gente ainda não tem dado de sobrevida, se é que vai ter algum dia dado de sobrevida documentado. Mas, Carlos, saindo do politicamente correto, aí no memória, o pessoal está usando ou não está usando? Por enquanto, ainda não está... Assim, acho que para algumas situações, como o indivíduo com um volume muito grande de doença axilar, aquele indivíduo que era uma doença localmente avançada, praticamente só não é metastático porque você não documentou a imagem da doença metastática. Para esse indivíduo, muitas vezes a gente discute o uso off-label da molécula, e nesse cenário eu acho que não tem por que você não favorecer outra molécula que não a BEMA. Vai ser muito esquisito você querer favorecer qualquer outro dos inibidores de ciclina num cenário como esse. Agora, para indivíduo com volume menor de doença linfonodal, eu acho que ainda não é rotina a discutir o uso de ABEMA para essa população. Em relação à toxicidade a longo prazo, eu tenho a sensação, Binis, posso estar errado, mas eu tenho a sensação que se tivesse alguma toxicidade muito significativa a muito longo prazo, a gente talvez tivesse documentado, a gente já talvez tivesse percebido isso nos estudos de doença metastática, porque não é incomum esses indivíduos terem uma sobrevida livre de progressão e estarem vivos por uma série de anos após o tratamento. Então, talvez isso talvez tivesse sido captado já em algum dos estudos, ou estudos de fase 3, ou até mesmo os estudos populacionais após a aprovação da molécula. Então, eu tenho a sensação de que a longo prazo não deva surgir nenhuma grande toxicidade. Foi reportado no ABEMA toxicidades sérias, né, como pneumonite e como a embolia pulmonar, que foi superior no braço com o uso de ABEMA, mas os números foram pequenos, então eu não sei se isso vai ser justamente o que vai dirigir o uso da molécula, sim ou não. E, Cacá, uma coisa que recentemente, o Romu e a Ju, a gente teve uma discussão sobre o Monarquia. A questão dos exames de estagiamento terem sido feitos assim meio que a critério do investigador, né? Fazia raio-x, fazia eco de abdômen ou não fazia. Será que a gente não corre o risco do Monarquia ter sido positivo por ter incluído pacientes com doença metastática não diagnosticada e, eventualmente, isso ter favorecido o resultado para o grupo do ABEMA? Eu acho que, racionalmente falando, é possível que isso tenha tido algum peso no dado do resultado. Resposta radiológica completa, sem imaginar que o paciente tinha uma doença metastática e converteu isso para uma doença não metastática, ou pelo menos ainda não teve clínica suficiente para engatilhar uma imagem que documenta que o indivíduo recorreu, eu acho que é possível, né? Eu não sei, eu acho que a prática clínica da maior parte dos oncologistas, quando se depara com uma doença, sobretudo de grande volume axilar, é acabar estadiando esse indivíduo, seja na neoadjuvância ou na adjuvância, né? Tudo bem que é doença luminal, mas, poxa, uma doença luminal com 7, 8 linfonodos, seja 4 linfonodos, em geral, vai pedir uma imagem antes para a maior parte dos indivíduos para tentar descartar que aquele indivíduo não é um indivíduo de novo metastático. Então, concordo contigo, Dani, é possível sim que isso seja parte documentada do benefício, né, documentado. Eu queria perguntar para a Ju e para o André também, para o Romu e para o Carlos. Vocês têm visto que percentual de descontinuação de inibidor de ciclina na prática diária de vocês? Vamos começar com o André ou pela Ju. Vai lá, Ju. Isso é uma coisa que eu acho que é a questão do PALAS, eu acho que eu não descontinuei nenhum palbociclib até hoje na doença metastática, por que continuaram tanto? Eu acho que o ponto é exatamente esse, não eram pacientes que estavam assim, talvez não tão alto risco, tão preocupados, e eventualmente paciente médico estavam tranquilos, vamos parar a medicação, afinal de contas, um remédio a mais que eu estou tomando, e talvez não seja totalmente necessário. Eu realmente não consigo entender muito. E enquanto as minhas pacientes que eu encaminhei para os protocolos, né, que a gente encaminha muitos pacientes lá para o André, uma anarquia, por exemplo, os pacientes, eu encaminhava pacientes que tinham 10, 15, 20 linfonodos positivos. Então, pacientes que
reforçava. Nathalie também encaminhou a paciente que era isso, então eu reforçava, olha, precisa realmente, tem potencial muito grande de te ajudar, vale a pena realmente, porque o seu risco não é baixo. Então, o paciente já tinha essa consciência, né? Eu realmente não consigo entender muito bem essas descontinuações excessivas com o Paulo. Eu tenho visto também bem pouca descontinuação. O detalhe é que eu acho que é o que pega nesse estudo é o seguinte, dependendo da recorrência que você tem de neutropenia, você tem que obrigatoriamente diminuir a dose e depois você tem que tirar ela. O que às vezes na prática clínica, né, a gente fecha um pouquinho o olho e continua o tratamento, né? A gente dá um intervalo um pouco maior na prática clínica e volta. E no estudo você não pode, porque você tem aquela situação. E o abemaciclib realmente dá pouca neutropenia, né? Então, e a gente consegue segurar a toxicidade gastrointestinal com uma pequena redução de dose. Então, e a orientação dietética nutricional. Então, acho que esse é a grande diferença. Eu chutaria uns 10, 12% mesmo de descontinuação por toxicidade, que está bem o que aconteceu no Monarquia, né? Eu não posso concordar mais também. Eu acho que basicamente é isso. Fora de estudo clínico, o manejo da toxicidade da neutropenia está longe de ser complicado, né? De novo, você dá um descanso ao paciente, introduz com dose menor, às vezes até vai além do que você tem dado, faz esquema diferente, em vez de dar 21 dias, você dá 14 dias, descansa 14, ou seja, se adapta de uma maneira que o indivíduo acaba não descontinuando a droga. E isso provavelmente não, isso não foi permitido no estudo, e o que acabou gerando essa taxa de descontinuação tão alta, né? Eu acho que, de novo, o desenho do descalonamento da dose que foi talvez o principal gatilho aí dessa taxa tão alta. Acho que isso é um pouco de consenso. Eu queria pegar uma pergunta do Bini, só para finalizar essa parte do estadiamento, que a gente conversou sobre os exames, e é uma pergunta muito boa, assim. Ele quer saber se vocês, Carlos, primeiro, se tu antevê mudando, assumindo que o FDA aprove a abemaciclib adjuvante, você antevê alguma mudança na abordagem axilar, cada vez mais realizada com linfonodos sentinela e sem avaliação de linfonodos adicionais quando positivos? Vocês acham que isso vai mudar a abordagem da axila? Depois eu vou pedir para o André, que é cirurgião, dar o parecer dele, mas a opinião. Isso a gente também discutiu, né, Ju e Romulo, recentemente. Será que a gente vai começar agora a ter uma abordagem maior da axila para poder selecionar melhor as pacientes? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu vou usar da ajuda do André aqui para responder essa pergunta, então eu vou contar com o apoio dele para responder essa pergunta, mas eu tenho a sensação de que para você número um, para você não caminhar para um esvaziamento axilar, você tem que ter, se não for na neoadjuvância, se você está positivo, você vai, em teoria, esvaziar a axila desse indivíduo se você tem alguma doença residual no momento da cirurgia. Se é uma cirurgia front, você não vai esvaziar se você tem um N relativamente pequeno de linfonodos e foi feita uma cirurgia conservadora. Para mastel, o dado é um pouco pior. Ou seja, o indivíduo que talvez vai fazer sentinela que vai fazer somente linfonodo sentinela, em conjunto com uma cirurgia conservadora, é aquele indivíduo que já tem um tumor pequeno. Então eu não sei o quanto que necessariamente eu vou precisar esvaziar essa axila, porque talvez já seja um indivíduo que não tenha um risco tão grande. Em contrapartida, a paciente que precisou de uma mastéria, porque tinha um tumor grande, essa paciente é provavelmente aquele indivíduo que vai precisar de uma cirurgia axilar maior. Então, eu não sei o quanto a mais que a gente vai aumentar, na verdade, do manejo axilar, porque eu tenho a sensação, de novo, que o sentinela está vinculado também ao tamanho da doença, que, de novo, vai ser a característica ali que vai ajudar a definição do risco clínico da paciente. André, você está autorizado a discordar de mim. Não, eu concordo plenamente com você, né? É difícil a gente fazer uma cirurgia conservadora, por exemplo, numa paciente com um tumor de mais de 5 centímetros. É muito raro esse tipo de abordagem, né? E para mastectomia, a gente acaba com um linfonodo positivo, um sentinela positivo na mastectomia, ainda os dados ainda não são um pouco frágeis para a gente deixar de esvaziar. Então, eu acho que você vai perder um grupo muito pequeno de pacientes respondendo a pergunta, né? Aquele indivíduo raro, pergunta faz inúmeros linfonodos. A pergunta faz sentido, mas eu acho que a gente vai acabar perdendo muito pouco paciente para esse tipo de A minha impressão, André,
é que, sem dúvida, vai ser pouco o número de pacientes, mas você não vai mais ficar tão tranquilo quando você estiver indo para uma cirurgia de um T2N0, que um dos teus linfonodos sentinelas deu positivo na congelação. Uhum. Vai ficar com a pulga atrás da orelha, se pelo menos tu não vai ter que tirar 4 linfonodos, fazer um pouquinho a mais de amostra e tirar 4 ao invés de tirar só 2, vamos dizer assim. Então, às vezes, aumentar um pouquinho a margem ali de exploração do nível que você ia fazer de sentinela e para sentinela. Porque você vai ficar assim, volta e meia, não é comum, mas também não é raro a gente pegar, sei lá, você vai para uma cirurgia T2N0, que na hora do AP final vem 2 linfonodos. Você antes não fazia nada, o Z11 te autorizava a não fazer nada adicionalmente, porque você já ia fazer quimioterapia nessa paciente de qualquer jeito. Mas agora a gente está com uma nova droga, uma droga que mostrou que tem benefício. E a gente só vai poder fazer a droga se tiver 4 linfonodos ou se tiver algum daqueles outros critérios. Aí talvez nesse cenário pouco frequente, talvez a gente precise aumentar o número de Não, estou linfonodos. totalmente de acordo, Romualdo. Eu acho que é isso mesmo, né? É uma droga que veio para ficar, né? Você vê que a curva se divide logo no começo, né? Diferente 15 meses, né? 15 meses já tem. A minha grande curiosidade e expectativa é ver se a curva não vai abrir e depois se encontrar lá na frente. Que aí esse será o grande balde de água fria, da gente realmente estar só tratando precocemente uma doença que é metastática. Mas a expectativa é que não, a expectativa é que a gente continue tendo o benefício. É o que todos Em nós esperamos. relação ao estadiamento, eu só queria dizer que lá no centro, né, em todas as pacientes a gente fez tomografias e fizemos cintilografias. Então, isso era permitido, a não ser que a pessoa tivesse uma cintilo muito recente, mas a gente acabou fazendo em todo mundo. Então, pelo menos na nossa amostra, realmente, em todos os protocolos de adjuvância, eles deixam o investigador rastrear do jeito que ele quiser, né? Mas a gente fez em todas as nossas, já que o estudo pagava e a gente não tinha problema com isso, a gente fez em todas as nossas. Ótimo. A gente... Essa mesma, só reforçando, desculpa, Dani, e Não, só vai lá. reforçando essa mesma dúvida que o Binis colocou para inibidor de CDK4, vai acabar recaindo também se o exponder for positivo, né? Que se o exponder mostrar que de 1 a 3 linfonodos, ok, não precisa de químio, você vai continuar na dúvida, poxa, mas tinha 4 sim ou não? Então, assim, esse problema talvez persista. Mas, de novo, acho que a gente tem de novo, o André pode me corrigir, mas acho que tem uma série, tem algumas maneiras de você tentar predizer qual que é a chance do próximo linfonodo ser positivo sim ou não. Tem alguns normogramas, algumas coisas que ajudam a gente a inferir isso, e acho que, de novo, o tamanho do tumor, grau, devem contribuir bastante para essa aferição, e provavelmente vai ter aquele caso que a chance do próximo estar comprometido é muito baixa, e daí você submeter todo esse indivíduo a uma dissecção axilar, não sei se isso vai fazer grande sentido, né? Porque você, quer queira, quer não queira, você impacta bastante também em risco, né? Sobretudo linfedema. Eu tenho aqui uma pergunta de uma colega da Tatiana Correia, que ela sabe que, embora não se vá se usar ainda inibidor de ciclina pós-progressão, se vocês acham, como é que vocês selecionariam pacientes para fazer o retratamento? Então, ela dá um exemplo, uma paciente que fosse exposta a palbo ou ribo com muito benefício na progressão, vocês trocariam o inibidor de ciclina, usariam a BEMA, por exemplo, ou se manteriam o mesmo inibidor, como a gente fazia com HER2 positivo antes, na época lá do trastuzumab. Então, o que vocês acham? Qual vai ser a estratégia? Vamos considerar efeito de classe, manter o mesmo? Não sabemos ainda, mas qual é o guess? Best guess. Dando um pouco de dado do que a gente levantou. A famosa TAT. Levantando, dando um pouco dos dados que a gente tem aqui, ainda não publicado, Deus quiser publicado em breve, basicamente a troca da classe para a BEMA gerou mais pacientes que tiveram benefício radiológico documentado, com redução de volume tumoral e de marcador tumoral e imagem radiológica. Então,
dado que a gente não tem uma informação robusta para fazer isso, se em algum momento eu decidisse fazer isso, obviamente consensual, discutido com a paciente, eu provavelmente optaria por fazer troca de classe, troca de medicação, perdão, e eu provavelmente migraria para uma medicação que tenha uma diferença molecular um pouco mais parecida, então de ribo e palbo para bema ou vice-versa. Na minha cabeça faz um pouco mais sentido, que pese que, de novo, não tem nenhum grande dado que sustente isso, é mais racional biológico. Tem dado pré-clínico mostrando que algumas culturas celulares, quando expostas a palbo por longo período, elas se tornam resistentes a ribo também, mas parte dessas persistem sensíveis à bema, então provavelmente eu faria isso. Em termos de seleção, eu acho que a grande seleção da paciente é aquela paciente que você não está muito preocupado se o seu tratamento não funcionar, ou seja, aquele indivíduo que não tem um grande volume tumoral, que não tem nenhum perigo. Se você repetir uma imagem em 3 meses, o indivíduo ter progredido, o máximo que você vai fazer é trocar para uma outra linha, mas não colocar o indivíduo sobre alguma forma de risco. Então, invariavelmente, nesses estudos retrospectivos que a gente tem, você tem um viés de seleção. Você não pegou um indivíduo que estava com a doença explodindo no fígado ou no pulmão, que estava próximo a progredir para uma perda de função orgânica, e daí tentou tratar esse indivíduo com uma droga que ele já recebeu. Na verdade, você pegou um indivíduo que tinha relativamente baixo volume tumoral, que você sabe que se ele progredir, não vai impactar diretamente na vida do indivíduo. Então, acho que seria essa maneira que hoje, sem ainda o dado clínico randomizado, documentando, eu usaria para escolher o paciente para tentar uma estratégia como essa. Ótimo. Joia. A gente tem aqui um caso clínico difícil da Raquel Cossetti, que eu vou passar para vocês 3 resolverem aqui, a Ju, a André e o Carlos. Olha só, vou resumir aqui para vocês o caso, então. Uma paciente de 42 anos, um tumor, ela já teve 3 vezes câncer de mama, então já vou dar spoiler para vocês já irem raciocinando comigo. 42 anos, pré-menopáusica, o primeiro tumor, 5 centímetros, grau 3 linfonodos positivos, luminal, HER2 negativo e um KMS7 de 60%. Fez uma cirurgia conservadora, ACT adjuvante, tamoxifeno, 5 anos. Logo no final do tamoxifeno, ela teve uma recidiva local. Aí foi feita mastectomia. Eu não tenho dados da mastectomia, mas eu sei que ela fez TC, quimioterapia com TC adjuvante, e de hormonioterapia começou agonista LH-RH e letrozol. E depois de 2 anos, menos de 2 anos dessa terapia adjuvante, da primeira recidiva, ela teve uma recidiva local de novo, sem doença sistêmica. Pergunta da Raquel. Imagino que já esteja tratada dessa recidiva local pela 2ª vez, então é a 3ª cirurgia. Ela tem vontade de fazer inibidor de ciclina adjuvante para essa paciente. Sei que essa paciente é totalmente off-protocol, mas eu entendo a preocupação da Raquel. Vocês acham que tem espaço para pedir um inibidor de ciclina, independente de autorização de convênio? Cenário ideal, mundo ideal. A gente pode fazer o que a gente quer. Vocês indicariam inibidor de ciclina para essa paciente no contexto adjuvante? Já que o mundo é ideal, eu provavelmente faria um painel de NGS nela para checar se ela tem algum marcador de resistência primário, que é incomum, é infrequente, mas eu checaria isso para não expor ela à toa. O painel provavelmente ia me ajudar a checar se ela tem uma mutação de SR1 ou não, porque se ela tiver, provavelmente ficar dando inibidor de aromatase para ela vai ter pouco papel em termos de combinação com o inibidor de ciclina. E no mundo ideal, se ela não tivesse nenhuma dessas coisas, eu possivelmente favoreceria o uso de inibidor de ciclina, explicando ao paciente que é uma situação absolutamente off-label e que é difícil de mensurar o potencial benefício. Mas, de novo, partindo do pressuposto que a gente não tem uma toxicidade a longo prazo dessas drogas que vai impactar na vida da paciente, eu possivelmente teria essa discussão com ela. Eu queria só dizer assim, se ela por acaso tivesse uma recidiva local inoperável, todos nós iríamos querer fazer um inibidor de ciclina para ela, né? Acho que provavelmente associado a fulvestranto, né? Então eu também fico com vontade de fazer isso, visto que essa é um tipo de doença que vai voltar, né? Dificilmente ela vai conseguir se ver livre disso, né? Então eu pensaria na mesma linha do Carlos. Estou de acordo. Acho que é uma coisa a se considerar, né? Excelente. Gente, perguntas excelentes, respostas ótimas, a aula fantástica também.
A gente está chegando no finalzinho do nosso webinar. Eu quero agradecer vocês muito pela presença. Carlos, aula maravilhosa, muito boa mesmo. O pessoal está elogiando muito aqui por WhatsApp e no chat. E eu queria encerrar, vou pedir para o Romualdo chamar nosso próximo webinar, trazer a propaganda aqui para vocês. Joia. Beleza. Então, como já é uma tradição aí nossa, próximo webinar aqui é o card, e queria convidar todo mundo, que a gente vai ter uma live um pouco diferente, a gente resolveu dar voz a pacientes que tiveram ou têm câncer em tratamento, para discutir um pouco com a gente sobre os aspectos relacionados ao seu tratamento, suas expectativas, questões relacionadas às suas vontades e como eles são fundamentais e protagonistas do seu próprio tratamento, como ter mais acesso à pesquisa clínica, como a pesquisa clínica pode fazer diferença na vida das pessoas. A gente está vendo aí o André Matar, que trabalha hoje num dos maiores centros de pesquisa clínica em câncer de mama do mundo, que é o Pérola Baito, mudando a vida de muitas pessoas. E a gente vai trazer também o Fábio Frank, que é um dos médicos que mais tem lutado para mudar a legislação de pesquisa clínica no Brasil, contando com a Dani e comigo na moderação. Então, eu queria agradecer, parar de compartilhar para a gente se ver de novo. Agradecer aí mais uma vez o Carlos, excelente. André, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pelo teu trabalho. Juliana, pela excelência aí do cuidado. E Dani, com você, um abração a todos. Então, pessoal, muito obrigada. Vamos encerrar nosso webinar. Muito obrigada pela participação de todos aqui no chat, quem estava nos assistindo. Vai ficar gravado no YouTube, a gente em seguida coloca para vocês também nas redes sociais, que já está disponível. Então, a gente se encontra semana que vem. E boa noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tudo bom. Tchau.